Oi, Marina, tudo bom? Olá, tudo bem? Estamos no ar. A gente que Eu não se vê há um também. tempão, a última vez que eu te vi, acho que tem uns 300 anos, não sei como é que você continua com a mesma carinha, mas, bom, aqui a ideia é a gente fazer a gente está fazendo uma série de entrevistas para o Clube de Criação, para tentar aproximar um pouquinho os clientes e saber das novas condutas, dos novos jeitos de operar no meio dessa pandemia, e conseguir ouvir as melhores práticas e quem sabe, já que a gente está começando, de certo modo, está tendo uma oportunidade de rever uma série de práticas e uma série de entregas, o que fica de aprendizado aí para a gente, principalmente quando a gente fala sobre a indústria criativa, né? Mas vamos lá. Bom, minha primeira pergunta, faço uma colinha aqui sempre para a gente ir seguindo mais ou menos um raciocínio, embora como não sou exatamente uma entrevistadora experiente, né? Então, volta e meia, a gente vai se perdendo aqui, entrando em outros assuntos, o que também tudo bem, porque é para ideias, Também, tá bom? Vamos perfeito. lá. É um prazer também poder estar aqui dividindo um pouquinho da experiência e dos pensamentos. Muito Obrigada pelo legal, convite. muito legal. E falar da Vivo agora é super importante, a gente está falando de um momento em que nunca se usou tanto internet, né? Sim. Então, que era exatamente o que me leva a essa primeira pergunta, assim, a gente está falando de games, a gente está falando de streaming, a gente está falando da minha filha que está socada ali no quarto loucamente, não sai do computador, do celular, tudo. A gente tá aqui fazendo esse Zoom, é todo mundo absolutamente dependente da internet, né? Então, nunca se usou tanto, né? Então, eu queria saber isso. Como que a Vivo tem feito em termos de publicidade para falar sobre essa entrega, né? Porque é um momento também de falar de um diferencial que vocês têm e de uma fortaleza que vocês têm nesse momento que vocês estão entregando tanto. Sim. A gente, acho que a questão da conexão sempre foi o core da companhia, né? Poder conectar as pessoas para trabalhar, para se entreter, para estar próximo das pessoas que elas amam. Mas a gente viu aí no meio desse novo cenário realmente uma demanda crescente e essencial pelos serviços, né? Porque, de repente, a conexão passou a ser a base para as pessoas trabalharem em home office, em casa, né? As empresas se estruturando, as pessoas se estruturando muito rapidamente para poder trabalhar em casa com qualidade. Virou também a base para o estudo à distância, que, né, não era uma realidade tão massificada assim e latente, passou também a ser isso. As pessoas em casa também, cada vez mais consumindo entretenimento através da internet, através, enfim, da TV, né, de uma forma muito intensa. E também vendo na conexão uma forma de poder estreitar os vínculos e estar presente virtualmente no dia a dia, né, com os colegas, com os amigos, com a família. Então, a primeira preocupação, assim, como companhia e como setor, foi como é que a gente dá conta dessa e garante, né, acho que o nosso papel essencial é garantir que todas essas conexões possam se realizar e que mesmo as pessoas, durante esse período que as pessoas estão em casa, elas possam continuar, na medida do possível, realizando tudo que normalmente elas poderiam, né, e possam contar com essa conexão para seguir a vida nessas diversas esferas nesse momento. Para a gente já era um pouco natural retratar a vida das pessoas usando a conexão de uma forma natural, porque já faz parte, né? Mas nesse momento a gente acho que tem duas questões, né? O primeiro, um movimento do setor, pela primeira vez, né, em muitos anos, é um setor que é um setor bastante competitivo, né, com marcas muito grandes atuando no país todo, diferentes players com diferentes produtos e tamanhos, mas de repente a gente se viu nesse momento assim de como um setor essencial e tendo que se unir, unindo as iniciativas, unindo as medidas, alinhando esse pensamento para poder comunicar para os clientes e para a sociedade de que a gente está aqui, né? Então, a partir desse movimento que as 4 maiores telcos se juntaram para fazer, com o que a gente chamou de Fique Bem, Fique em Casa, teve esse intuito, assim, de primeiro, a gente como setor poder explicar para os clientes, olha, fique bem, fique em casa,
a gente vai garantir que a sua rede vai funcionar, a gente vai garantir que uma série de medidas que a gente pode tomar, desde liberar os canais de acesso para que as pessoas possam ter mais acessos ao conteúdo, um app do SUS, onde as pessoas possam estar informadas, uma série de aplicativos que foram liberados, desde o Webex, também para quem, né, precisa trabalhar de casa. Então, essas medidas todas também foram comunicadas de forma conjunta, que eu acho que é bastante bacana, assim, você vê esse movimento do setor, Claro. Que é um setor que sempre fala da sua essencialidade, né? Mas agora ela está comprovada na vida das pessoas e é hora da gente estar trabalhando para isso. E também o movimento da gente falar que os nossos call centers estão funcionando, né? Num outro modelo também, a gente praticamente todo o call center próprio da companhia foi levado para home office também, para a gente garantir a proteção dos colaboradores, a proteção dos clientes, né? E mais garantir esse funcionamento, né? Porque os técnicos, por exemplo, de campo, precisam estar na rua, instalando as antenas, fazendo a manutenção das antenas, né? Instalando a fibra na casa das pessoas. E isso não pode parar. Então, a gente também se viu nesse momento de comunicar como é que a gente segue trabalhando aí 24 horas por dia para que as pessoas possam garantir tendo conexão e fazer tudo que elas precisam. É um novo momento bastante desafiador para quem é de marketing, né? Porque eu acho que teve muita novidade. Essa, por exemplo, de você deixar claro, olha, nesse momento a gente não vai te deixar na mão e a gente está trabalhando por isso, né? Eu acho que quando você fala, acho que os supermercados também foram assim, foram rápidos em dizer, olha, não vai ter problema de abastecimento, né? Então, acho que são realmente coisas essenciais a partir do momento que você está dentro de casa. Mas teve outras coisas também, eu acho que desse novo marketing, né? Eu acho que durante muito tempo apareceu, nesse começo principalmente, e é muito louco, né? Porque a gente está falando de fases já dentro desta fase, que é relativamente curta, mas parece que está super longa, porque já teve várias fases, né? Sim, a sensação é isso, de que são vários momentos, né? O primeiro momento, agora a gente está vivendo um segundo momento, a gente está tentando entender o que vem daqui a pouco também, e a marca, ela seguir esse movimento para ela ter relevância e ter coerência também no diálogo, enfim, no que ela está oferecendo, no que ela está se propondo a fazer, em como ela está se apresentando como marca, de forma que tenha uma conexão com esse sentimento de quem está do outro lado também, né, e da necessidade, e a coerência com o momento, que eu acho que é uma coisa muito rápida. A gente estava muito acostumado como profissionais de marketing a falar que o mercado muda, que tudo muda tão rápido, mas acho que a gente nunca tinha vivido, tanta obviamente, mudança. uma situação como essa, que mudou, mudou de ponta cabeça, e dentro dessa mudança a gente vê também nuances acontecendo, né? Então, eu entendo que tem muita sensibilidade também. Os sentimentos foram mudando, né? Aquele primeiro momento de absolutamente urgência, até para se reorganizar, como é que essas empresas vão se reorganizar, né? Que eu acho que foi super importante, que você travou aqui para mim. Marina? Te perdi. Então, eu estava te contando dessa história desse novo marketing, né? E desses sentimentos que foram mudando ao longo de, a gente está falando aí, 3 meses desde que começou esse assunto, né? E como os sentimentos foram mudando e o quanto que as pessoas de marketing e de comunicação precisam ter esse pulso no dedo do consumidor, porque os sentimentos vão mudando muito rápido, né? A começar com os primeiros, né, que tiveram as grandes iniciativas de sair um pouco da sua marca e ir servir a população em geral com o que fosse possível, e tinha sempre essa dúvida, né, o que anunciar, o que não anunciar, né, dessa ajuda, o que fazer simplesmente PR ou o que fazer comunicação. Eu acho que esse momento foi um momento que a gente teve algumas experiências que tiveram bastante sucesso e outras que foram extremamente criticadas, né? Sobre as ajudas que foram dadas, né?
Eu acho que a gente está vivendo, é bem isso mesmo, é um contexto que tem um certo denominador comum, mas com ciclos, né? É um tempo relativamente pequeno, mas com muitas mudanças, né? De sentimentos, acontecimentos também, as perspectivas, né? E o contexto também Brasil e que é diferente, né? Então, o que eu acho assim que as marcas, e a gente tem ouvido muito o cliente, as pessoas nesse momento também, acho que está todo mundo muito atento, querendo, primeiro, olhando para as marcas e entendendo como é que elas estão agindo responsavelmente com o seu negócio, né? Então, acho que esse olhar para como é que eu estou cuidando do meu colaborador, né? Como é que eu estou cuidando dos meus clientes, né? Todas essas medidas, como é que a gente está reagindo como organismo vivo nesse ecossistema, né? E como é que a gente mantém a coerência? Porque não adianta fazer uma coisa enorme, né, para fora, doar, e se eu não começar cuidando desse impacto que eu naturalmente gero e das pessoas que estão diretamente ligadas à empresa. Então, acho que tem isso. Depois, acho que os consumidores olharam também e pensaram o que essa marca pode oferecer como seu core. No nosso caso, tem muito essa coisa da conexão, né? Da gente colocar todos os esforços para garantir a conexão nesse momento, para garantir que o país funcione, para garantir que os serviços essenciais funcionem, os hospitais, né? Tudo o que depende da nossa atuação, inclusive, né? Possa funcionar da melhor forma. E depois, também, qual a opinião, qual o papel da marca nesse contexto? Porque a gente pode, além também, acho que de um certo otimismo, de um certo conforto, de uma certa visão também, que eu acho que é um momento das marcas trazerem, né? A gente tinha a gente tem uma plataforma que fala Tem Hora para Tudo, onde a gente traz essa reflexão para as pessoas, né? A gente convida as pessoas a refletirem, tem hora para você não usar o celular, tem hora para você se conectar com outras coisas, né? Inclusive com as crianças, né? A gente fala, o Brasil é um dos países que tem as crianças mais conectadas do mundo. E quando a gente fala, dá um pause e vai brincar, a gente está falando, tem hora para usar o celular, um game e tal, mas tem hora para curtir lá fora. E de repente a gente se viu numa situação em que as crianças estão dentro de casa, né? Pedidas de estarem nos parques, nas ruas, nas escolas brincando e tendo outras experiências e estão dentro de casa. E às vezes a conexão ela se tornou também essa ponte para a educação, para o entretenimento, de alguma forma. Como marca, a gente também tem que adaptar esse discurso, né? Tem que falar, poxa, talvez agora seja um momento, de fato, a conexão, ela não vai ser um vilão nesse momento, ela pode ser realmente uma enorme ajuda para pais e crianças enfrentarem esse desafio, que é o momento, desse momento do confinamento e do isolamento social. Então, eu acho que essa sensibilidade para cada uma das marcas, enxergar o seu contexto, o seu papel, a sua entrega, ela é importante. E, claro, toda ajuda e contribuição social, ela é muito bem-vinda nesse momento. Acho que os consumidores esperam que as marcas atuem de forma consistente, de forma coerente, e tragam também, elas têm uma importância, a contribuição social, né, num momento como esse. A gente viu, por exemplo, a Vivo, ela tem uma coerência absoluta, porque ela, como você mesmo disse, ela já vinha falando de conexão faz tempo, e, aliás, quando a gente lançou a Vivo, né, lá atrás, ela já era sobre o quanto a conexão não caía, o quanto essa conexão era importante em qualquer lugar. Então, um troço de quando éramos 20 milhões, né? Hoje a Vivo são 100 milhões. Então, assim, é um negócio gigante que afeta diretamente, nunca afetou tanto quanto nessa pandemia, funcionar bem ou não, né? Agora, algumas empresas nessa crise têm problemas muito maiores e outras menores. Então, quando você fala, por exemplo, de streaming, quando a gente estava falando do crescimento do Zoom, que a gente está fazendo, do crescimento do streaming em geral, Netflix, Mercado Livre e tal, eu sempre fico pensando, qual a possibilidade que vocês têm, assim como houve uma união maior, você falou, entre as próprias operadoras, de fazer algumas coisas que fossem mais coletivas e que funcionassem melhor, de haver algum tipo de trabalho conjunto com essas outras plataformas. Afinal de contas, vocês são 100 milhões, vocês estão na mão de 100 milhões de pessoas no Brasil, né? Exatamente. Acho que a marca, como algumas outras marcas também,
estão trabalhando muito no sentido de se abrir para inovar, para criar de forma conjunta, né, de um olhar mais colaborativo entre marcas, que eu acho que é o que pede esse novo momento de marketing, né, de negócios como um todo. E eu acho que isso se intensificou ainda mais agora. Do nosso ponto de vista, a gente já vinha trabalhando, vou dar um exemplo que a gente lançou hoje um novo portfólio de planos pós-pago que foi co-criado com algumas marcas digitais e muito relevantes nesse momento. Então, por exemplo, Netflix e Rappi, que a gente lançou hoje já comunicando a planos exclusivos com essas duas marcas, planos que já vêm com assinaturas inclusas. E nas próximas semanas a gente vai ter lançamento de outras grandes marcas também, Love Brands, do mundo digital, olhando para cada perfil de cliente. E por uma coincidência, também são marcas que estão despontando nesse momento com grande força, com ainda mais força. Ou seja, isso já estava planejado. Então, tudo isso já estava planejado desde o ano passado. A gente co-criou esses planos, são algumas marcas grandes, assim, vai ser bem interessante. E, inclusive, a campanha já estava pronta para ser lançada no início de março. A gente ia lançar ela em meados, né, 15 de março, mais ou menos. E aí, quando surgiu toda essa questão da pandemia, a gente segurou, porque era um lançamento importante para a companhia, e também porque toda a criação ela se passa num escritório. A linha criativa brinca com essa ideia dos executivos da Vivo, criando os planos junto com os executivos dessa companhia, junto com essas marcas, né? De um jeito super divertido. Então, Netflix usa os personagens de La Casa de Papel, a gente usa os entregadores, né? A força do Rappi, também co-criando com as pessoas da Vivo, tem essa brincadeira um pouco quais são os assets, né? Dessas marcas junto com a gente. Se passam no escritório. A gente achou que ficava um pouco fora do contexto daquele momento, né? A gente estava acabando os escritórios fechando, as pessoas indo trabalhar em casa e a gente fazendo aquela criação. Então, a gente guardou a campanha. Durante esse período, a gente lançou várias outras comunicações. Então, filmes que não estavam planejados, campanhas que não estavam criadas, aconteceram nesse momento. Depois posso comentar um pouco mais. E agora a gente resolveu voltar. A gente falou, poxa, acho que é hora de apresentar esse produto, que faz todo sentido, é uma demanda das pessoas, né? O consumo a busca por esses serviços está crescendo, é um serviço que tem total relevância, e a gente lançou hoje no digital, vai para a TV, enfim, depois, e a gente traz um lettering explicando que a campanha ela foi produzida antes da crise da pandemia do Covid, que a gente acha que também é importante, né? As pessoas, de repente, olham uma comunicação e falam, nossa, mas essas pessoas estão... Quando que a Vivo produziu isso? Quando captou com segurança? A gente quer também trazer essa informação, que acho que é papel das marcas hoje, informar se aquele conteúdo foi produzido com segurança naquele momento, anteriormente ou não, que também acho que passa a ser uma nova preocupação dos profissionais de marketing, né? Sobre produção de conteúdos nesse momento. Acho que todos já estamos sentindo que mudou. As campanhas que foram produzidas por diversas marcas durante esse período têm características bem distintas, né? A gente está captando com drone, a gente está captando com total segurança pessoas em casa, com seus próprios celulares. Não existe mais a possibilidade de uma captação de um grande filme, por exemplo, como era feito antes da pandemia. E ainda assim as marcas estão conseguindo falar, se comunicar, se posicionar, o que é muito interessante. Acho que a gente vai descobrindo novos caminhos, novos jeitos de fazer, conforme as dificuldades, as possibilidades vão se apresentando. Vai ser curioso ver qual vai ser a reação das pessoas vendo, né, a comunicação de uma pessoa dentro do escritório, né? Porque no final das contas tem algumas coisas que hoje em dia, né, de novo, mudou a nossa sensação quando a gente vê, né? Quando a gente vê um filme e as pessoas estão espirrando no filme, ou quando as pessoas estão... É muito louco, porque ficou todo mundo meio atento, né? A certos comportamentos que hoje seriam estapafúrdios. Ninguém entra no elevador desconfiando que ele andou por ali, né? Então, eu acho que a gente vai aprender, né, com esses movimentos, o que vai acontecer daqui para frente. Ainda é bastante incerto, né? Mas a gente sabe que alguns hábitos, alguns costumes, alguns hábitos já vão ficar instalados nas pessoas, com certeza. Um que mudou bastante foi a coisa bom, que a gente sabe, né? Tem uma pesquisa recente da Accenture também que diz que um em cada
4 brasileiros que experimentaram pela primeira vez a compra delivery, pretendem continuar fazendo de algum modo compra delivery como depois do tal do novo normal, né? Vamos ver. Mas eu acho que teve todo esse aprendizado, né, de uma série de coisas que foram feitas, inclusive a Vivo fez, de prestar serviço para pessoas que tinham dificuldade com tecnologia, porque é muito louco. O brasileiro, como você citou o caso das crianças, e não é diferente com os adultos, eles amam tecnologia, estão abertos à tecnologia, as pesquisas mostram isso, inclusive as novas tecnologias, e quanto mais fácil, melhor. Mas isso já mostra uma mudança, e vocês fizeram uma comunicação exatamente ajudando pela internet, né, ajudando a ensinar um pouquinho como fazer, como aproximar. Me conta um pouquinho. Eu acho que é interessante isso, porque assim, a Vivo é uma empresa super digital, né, tecnológica, mas ao mesmo tempo a gente tem um varejo, né, tem 1.500 lojas aí no Brasil inteiro, entre lojas próprias e revendas, a gente tem essa presença física muito grande, né, onde passam milhares e milhares de clientes todos os dias em nossas lojas. E no momento em que a gente viu as lojas fechadas, onde as pessoas buscam de fato, né, não só para comprar aparelhos, né, um novo celular, um acessório, mas também é mudar de plano, adquirir um plano, ter um atendimento. Na impossibilidade desse atendimento presencial, a gente colocou muito foco, a gente se estruturou para rapidamente voltar esse atendimento para os nossos canais digitais, então, seja através do site, que a gente está atualmente com uma campanha no ar, que fala do site da Vivo, que tem tudo lá, né? Porque o cliente, às vezes, também não tinha a total compreensão de que ele podia adquirir uma fibra pelo site, né? Ou fazer um upgrade de um plano, adquirir um plano, um aparelho, enfim. Então, a gente está apresentando tudo que o cliente pode fazer através do website. Os nossos canais digitais, que é o Meu Vivo, né? O app, a Aura, com a inteligência artificial, que também provê todo esse atendimento ao cliente. A gente também colocou bastante força para os clientes sentirem que eles têm essa opção de canal para eles poderem ser atendidos, né, em qualquer momento. E também via WhatsApp, né? Os nossos próprios vendedores, eles estão com essa proposta do Vivo em Casa. As pessoas estão em casa, os nossos vendedores estão em casa, mas nem por isso essa conexão vai se perder. Então, eles estão atendendo todos os tipos de atendimento, fazendo todo tipo de atendimento via WhatsApp. WhatsApp também para as bombando, né? pessoas. Bombando, né? WhatsApp bombando. Nossa! Eu passo na frente das lojas, tem nas lojas, assim, loja fechada, tá aqui o nosso WhatsApp, compre pelo WhatsApp. É natural. E eu acho que esse hábito realmente não vai mudar, né? Do atendimento, da compra via WhatsApp. A gente também usou, acho que foi interessante, assim, a gente aproveitou para usar as nossas redes sociais, então, nosso perfil no Instagram, Facebook, Twitter, etc. A gente tem um movimento, né? O Vivo Guru, que são os gurus das lojas. Quando as pessoas vão nas lojas, sempre tem essa figura, esse vendedor, um atendente que é o guru. Ele é super especializado em tecnologia, então ele te ajuda a reconfigurar um aparelho, uma agenda, transferir a agenda de um aparelho para outro, dar uma dica. Eles fazem workshops também. Tem uma série de workshops que são para a terceira idade, que chama Descomplicando a Tecnologia, onde participam, né, turmas de terceira idade, primordialmente, para aprender como é que eu uso o WhatsApp, como é que eu faço uma videochamada e etc. E a gente trouxe esse conteúdo para o digital. Então, a gente falou, vamos trabalhar esses conteúdos de uma forma também simples, didática, através dos nossos canais digitais, né? Através dos nossos perfis, dando dicas para essas pessoas, para elas poderem fazer uma videochamada que às vezes não sabiam, configurar, enfim, um aplicativo, alguma coisa que seja de utilidade nesse momento. Então, aí acho que também... Diga. Tem o filme da velhinha, né? Sim, então, esse filme da velhinha, ele veio antes também, porque eu acho que a gente já estava com essa conexão um tempo, essa questão do propósito da marca, que é o digitalizar para aproximar, de que a gente digitaliza, né, a gente traz o digital para todas as ferramentas, para todas as formas de conexão, mas com o objetivo de aproximar pessoas, isso está muito no nosso core, na nossa essência. E esse filme da menina, da neta, que faz um tutorial à mão para a avó e manda pelo correio, a avó recebe, e é um tutorial de como fazer uma videochamada, e ela faz essa videochamada com a neta ao final do filme,
ele foi pensado muito antes da pandemia, ele foi pensado no final, produzido no ano passado. E ele estava programado para entrar, enfim, durante esse período mesmo, na TV, enfim, nos meios. E aí, quando a gente viu, a gente falou, gente, não poderia ser mais perfeito do que para esse momento. Parecia que ele tinha sido pensado, de fato, para aquele momento em que os avós estão isolados, os netos, né, muitos netos estão longe dos avós. E então, acho que tem um pouco também dessa conexão da essência da marca, né, que vai se adaptando também a cada momento. O digitalizar para aproximar caiu como uma luva, né? Porque, Sim. de novo, é a essência da marca e uma marca que, nesse momento, é extremamente, como algumas outras operadoras são, extremamente relevantes, né? Fazem uma diferença brutal na vida da gente. Ter ou não ter, eu, por exemplo, não posso sair de São Paulo, porque qualquer lugar que a gente vá perto, aqui, a chácara e tal, não dá por causa das crianças, porque elas têm que ter uma internet que aguente firme por causa das aulas. Então, assim, é uma maluquice. O jornalismo nunca foi tão relevante, você tem que estar ligado, você está ligado o tempo inteiro. Então, assim, enfim, é uma maluquice. Agora, saindo um pouquinho dessa parte da comunicação, que a gente pode até voltar daqui a pouco, eu queria que você falasse um pouquinho como que a Vivo pensa economia circular, economia regenerativa, impacto, o resíduo que fica nas pessoas, na sociedade, porque esses assuntos eles acabaram se aparecendo muito durante a Covid, né? Porque, de algum modo, tá todo mundo falando sobre pessoas, sobrevivência, acho que tem uma série de outros sentimentos que vieram, você mesmo falou do tomar conta das pessoas internamente também, está todo mundo de olho, o que as empresas estão fazendo com seus funcionários, como é que eles estão cuidando dos seus fornecedores, dos seus parceiros, né? Então, acho que tem... Isso eu acho que é uma coisa muito, muito interessante para a gente começar um papo aqui, que depois a gente vai evoluir mais um pouquinho, que eu sei que você tem interesse em outras áreas que são legais de contar. Eu acho que parte desse olhar também que é isso, as pessoas nesse momento estão mais se viram como parte de um ecossistema, né? Acho que essa questão da nossa interação, do impacto que a gente gera, de como as coisas estão ligadas, a economia está ligada, a saúde está ligada, os países estão ligados, acho que nunca ficou tão nítido quanto esse momento que a gente está vivendo. E eu acho que isso também é bem positivo, porque traz um novo olhar, uma nova sensibilidade para as pessoas e para a sociedade como um todo daqui para frente. Acho que parte dessa questão também quando a gente fala de responsabilidade social, de sustentabilidade, a gente tem uma plataforma, um conceito, né, que é uma estratégia dentro da companhia que se chama Vivo Sustentável, que abarca todas essas iniciativas que dizem respeito aos impactos positivos e também como eu minimizo impactos negativos do próprio negócio na sociedade. Então, traz alguns exemplos, quando eu estava falando do Tem Hora para Tudo, ele parte de uma visão nossa de que, ao mesmo tempo em que eu trago toda essa potência das pessoas estarem conectadas, existe hoje uma hiperconectividade, né? Uma hiperconexão no mundo muito forte, e as pessoas, de certa forma, têm uma dificuldade de lidar com os limites, o excesso do uso da conexão, que nem sempre é saudável, usar essas conexões de uma forma segura, de uma forma saudável, apropriada a cada momento, que também é uma escolha individual, né? Acho que passa pelo momento de cada um. Mas a gente, como líder do setor, a gente quis trazer essa reflexão, né? Convidar as pessoas a refletirem que cada momento deve ser vivido por inteiro, né? E a conexão, às vezes, ela divide a nossa atenção. A gente está com o nosso filho e está conectado, a gente está numa conversa com um amigo, num jantar entre amigos e está conectado, está tirando a foto para postar e tal. Então, a gente quer trazer um pouco dessa reflexão de que tem hora que é para você viver aquele momento por inteiro, né? E isso acho que parte um pouco dessa nossa visão de responsabilidade também sobre o bom uso do nosso serviço. E aí tem uma série de iniciativas, desde nosso website, que é o Dialogando, que traz reflexões, estudos com especialistas para orientar pais, para orientar educadores, para orientar as pessoas nesse melhor uso. Trata de temas como também ansiedade, internet segura, enfim, toda essa complexidade que existe quando a gente está falando do tema que é conexão
na vida das pessoas hoje, na vida moderna, né? Também tem uma questão, quando a gente fala sobre o aspecto ambiental, a gente tem um programa que chama Recicle Coavivo, que é um programa de recolhimento de cabos, aparelhos antigos, acessórios, né? Todo esse lixo eletrônico, esse resíduo eletrônico que a gente tem nas nossas gavetas em casa. Fica nas lojas, né? Fica nas lojas. A gente não sabe muito o que fazer com isso, né? A gente vira e mexe, abre uma gaveta em casa, tá lá cheio de os aparelhos antigos, as pessoas não sabem. E a gente tem nas nossas lojas uma urna onde a gente recebe esses aparelhos, esses acessórios, eles são levados para uma reciclagem, né? Então, eles têm todo um processo de reciclagem, de economia circular também. Toda a receita, enfim, né, verba gerada com isso, vai para a Fundação Telefônica Vivo, né, que é a nossa entidade que tem um trabalho de mais de 20 anos aí, no Brasil todo, voltado para tecnologia e educação. Então, está presente, atendendo a milhões de brasileiros, entre educadores, estudantes. E aí a gente reverte isso para capacitação em educação digital de professores e alunos. Então, esse ciclo virtuoso que envolve a participação dos clientes, né, e da sociedade, envolve uma ação da marca, também traz um benefício de volta para a sociedade. A gente enxerga que mais do que, óbvio que tem toda uma atuação pensando em tornar o negócio, né, em fazer o negócio sustentável, trabalhar com energia limpa, reciclar o plástico, minimizar o uso do plástico, de energia nas operações, mas a gente acha que atuar sobre um tema que é super proprietário do nosso negócio, como o resíduo eletrônico, né? O resíduo eletrônico faz parte da nossa cadeia, né? Faz parte do nosso setor. Então, a gente tem que cuidar dele. E a gente deve falar um pouco mais sobre isso aí agora no retorno da pandemia, que a gente está com as lojas fechadas nesse momento, então, com menor atuação. Mas vamos retomar, também queremos convidar cada vez mais os clientes a participarem desse movimento de reciclar. Eu fico enlouquecida, porque tem um monte de coisa que a sensação que me dá é que a gente não sabe como consumidor, né? Então, a sensação que me dá é que me dá essa esperança. Eu acho que a gente tem que comunicar ainda mais o que é feito, porque eu acho que tem algumas coisas que ainda não estão... ainda o foco de comunicação ainda não está lá. Agora, em compensação, tem umas outras que eu acho que são muito bacanas, que a Vivo colocou um foco em fazer, que é se abrir um pouco mais para essa mudança de estereótipos. Quando a gente fala, né, nos filmes, e a gente viu, eu acho que tem visto cada vez mais uma busca de histórias, né, dentro do storytelling da Vivo, ter sempre casos que são diferentes, onde tem pessoas diferentes, né, que são muito específicas. Eu acho que tanto internamente dentro da Vivo, quanto dentro da sua comunicação, eu vejo essa preocupação com o compromisso, e que eu sei que você tem atuando como diretora de marketing, de uma busca, por exemplo, em casting, por exemplo, mais do que isso, uma coisa que poucas vezes eu vi, que é uma busca de saber exatamente, olha, eu queria ter uma diretora mulher, por exemplo, na hora de chutar, na hora de fazer um filme, uma produção, seja ela qual for. São algumas preocupações que que tipo de diversidade tem dentro dos seus fornecedores, seja agência, então seja produtora, seja... que são perguntas, porque uma coisa é você estar numa reunião de produção, evidentemente que você pedir isso me parece uma coisa mais fácil. Outra coisa é você, de antemão, já ter e mostrar essa preocupação para as pessoas que vão ser seus fornecedores, de que você vai ter essa preocupação. Então, que eles tenham antes também, né? Isso eu acho muito bacana e acaba ficando muito claro nas últimas produções que eu vi, as grandes, né, da Vivo. Eu acho que as produções elas são reflexo desse processo e dessa preocupação que tem que ser cada vez mais natural em toda a cadeia. Não adianta ser
um desejo da marca, da companhia, se ela não for uma realidade em toda a cadeia de produção. A questão do storytelling dessa marca, que é um pouco, que traduz um pouco a vida das pessoas, ela já faz parte do DNA desde que a Vivo nasceu. E acho que o papel nosso sempre foi de atualizar esse olhar para o momento da sociedade, né? Trazer à tona temas que fossem relevantes, que fossem contemporâneos, que fossem importantes. Na história da marca, a gente vê isso. Quando a gente vê, eu acho que essa consistência vem desse trabalho, que é um trabalho de DNA mesmo, da gente enxergar que a nossa conexão ela está na vida das pessoas e que é necessário refletir o que é importante. Essas histórias que a gente conta tem que refletir o que é importante para as pessoas. Então, não é uma questão de escolher o casting mais diverso, mas sim de escolher histórias, de escolher temáticas que tragam essa diversidade no seu core. Um exemplo bem claro para a nossa plataforma de planos família, que a gente fala família com quem você faz planos, desde a concepção do projeto, a gente teve essa ideia de vamos retratar as famílias como elas são hoje, né? Assim, são os mais diferentes modelos de família, né? Vamos retratar esse sentimento que existe entre as famílias, independente dos formatos, né? Que essas famílias têm e que a gente sabe que são cada vez mais diversos. Então, a gente tem essa preocupação, né? E também a gente acredita muito que para você ter essa criação diversa, para você virar essa chavinha e falar, eu quero contar uma história sobre isso, eu quero mostrar a conexão fazendo diferença nesse momento, né, na sociedade desta forma, você tem que ter um processo de criação de pessoas que estão envolvidas com a criação e com a produção que tenham essa sensibilidade, que estejam imersas em contextos diferentes, com repertórios diferentes, com histórias de vida diferentes. É só assim que a gente vai trazer esses novos olhares e viver menos do mesmo, né? Sair daquele lugar comum. Acho que as grandes histórias que a gente soube contar, elas partiram desse princípio, da gente trazer diferentes olhares e perspectivas, sabe? Às vezes beber dessa fonte, inclusive. Não é só uma questão uma questão de escolha, né? Mas eu acho que é uma questão de necessidade, porque se a gente está falando em 100 milhões de pessoas e a gente está falando cada vez mais hoje de digitalizar e como eles estão se organizando, a gente estava falando do WhatsApp e tal, os pequenos negócios que funcionam absolutamente dentro do celular, né? Nada então a gente está falando de realidades que muitas vezes ficam muito distantes da gente. Isso é muito maluco, né? Então, eu sempre penso que uma empresa, por exemplo, como a Vivo, que trabalha com toda a base da pirâmide também, precisa ter precisa trabalhar com pessoas que entendam com quem estão falando. E que a gente consiga estabelecer, porque vocês têm estabelecer esse vínculo, né? Porque por mais que a marca ela é vista muito como uma marca, quando a gente faz pesquisa, tudo tem essa coisa da marca aspiracional, pela qualidade, pela liderança, pela história que tem a marca, mas a gente não queria que essa marca fosse uma marca aspiracional, mas distante. A gente quer que ela seja aspiracional, mas próxima, que as pessoas se enxerguem. A gente tem visto esse trabalho como ele traz frutos no sentido das pessoas se identificarem e falar, olha, essa é a minha vida, essa marca fala comigo, essa história, eu sinto essa história na minha vida. Então, acho que é essa busca constante que a gente tem que ter, assim, do ponto de vista de comunicação, sabe? De ter empatia, de ter inclusão, de ter diversidade e de ser universal também, né? De ser uma coisa que não fala para poucos, fala para todo mundo, de alguma forma. Agora, isso é um compromisso que a gente tem com um compromisso que a gente fez envolvendo nossas agências, então a Yang, a África, a Soco, a Mandarim, são agências que nos atendem, seja com publicidade, PR, a parte de trade, porque esse olhar tem que estar em tudo, né? E todo o trabalho também de marca que a gente faz para dentro da companhia, junto com a área de pessoas, é um trabalho de muita consistência de marca. Se essa é a marca que fala para fora, porque também tem isso, essa marca que fala para fora, como é que ela fala para dentro? Como é que ela fala com os colaboradores, né? Muitos projetos nasceram dessa reflexão conjunta, desse olhar do que a marca é, de quem ela quer ser. Nasceu todo o projeto, inclusive que já está bastante maduro na companhia de diversidade. Ele nasceu dessa visão, dessa inquietação, né, que a gente tem como marca, também de que as pessoas dentro da empresa se sintam acolhidas na sua identidade,
A gente começou já faz 2 ou 3 anos, provavelmente, um processo que chama Vem de Você, que era sobre o dress code, para as pessoas se sentirem à vontade, virem vestidas do jeito que elas queriam e tal. E ela teve como essência esse olhar para a identidade. Falou, cada pessoa é uma pessoa com uma história, com uma característica, com uma personalidade. Então, venha de você. Não é sobre vir Casual Friday. Não é sobre isso. É sobre você se sentir à vontade com quem você é, com a sua forma de ser, com as suas ideias. Para poder colaborar de verdade, né? Porque senão não tem a colaboração, fica uma coisa que não existe, né? E como é que você vai dividir isso com as suas agências? Me conta. A gente fez ano passado um fórum, né, uma apresentação dos nossos compromissos como empresa. A gente tem nossas metas, né, todo o programa de diversidade que é bastante consolidado, com metas consolidadas internas. E a gente apresentou esse compromisso junto às nossas agências, inclusive com as boas práticas que a gente já estava adotando dentro da companhia e que podiam servir de inspiração para as agências adotarem também. A gente sabe que isso não pode ser um processo impositivo, né? Cada companhia acho que tem o seu momento, tem a sua gestão, mas a gente acredita que precisa existir essa consciência, que o que a gente dentro da companhia está desenvolvendo e está amadurecendo nesse sentido, precisa ser refletido e absorvido de alguma forma com os profissionais e com as empresas, com os parceiros que trabalham com a gente. Então, a gente quer que esse compromisso seja um compromisso mútuo e amplo. Claro, porque eles têm, obviamente, cada um tem sua autonomia dentro de sua empresa, mas ele pode ser escolhido como parceiro ou não, dependendo de que tipo de afinidade nas crenças ele tem, né? E aí, exatamente. Que isso eu sempre falo sobre, já falei em outras entrevistas aqui, do poder do cliente nessa modificação, na aceleração dessa modificação ou não. Se há uma cobrança ou não há, né? Porque nada acelerou mais uma série de coisas do que a Covid, mas depois da Covid vem os clientes. Porque eu vou te falar, o poder... A gente tem que cobrar, exatamente, tem que construir junto, né? Acho que tem que construir junto. É uma questão de capacitação também. Dentro da organização, a gente vê esse processo, é um processo de amadurecimento, de capacitação, de tirar viés inconsciente, que existe em todos nós. Criar ferramentas não é fácil, é dar voz para que as pessoas possam falar, possam contribuir. E aí você vai criando um movimento cada vez mais forte e positivo. Até um momento em que você está num processo que você vai falar, mas isso não faz sentido para mim, isso não faz sentido para minha marca, isso não cabe nessa reunião. Então, tá fora. Eu acho que é um processo interessante que tem que vir com força mesmo, dos anunciantes, das marcas, com certeza, também. São vontades políticas, né? E eu não sei o quanto vocês têm essa noção da importância que vocês têm dentro de cada uma dessas estruturas, porque ela vai sendo, a partir do momento que você, como diretora de marketing da Vivo, fala sobre a importância de ter escuta, a gente está, pelo menos, tem apresentação aqui de diretoras mulheres, por exemplo, dentro de um filme que eu não tinha ouvido quando você me contou, e assim, você não tem ideia da força que isso tem para mover novas políticas. Não significa que você vai ter que mudar tudo do dia para a noite, não é essa a ideia. A ideia é pensar novas políticas. Você falou, por exemplo, da Vivo mudando de 3 anos para cá. Então, assim, eu acho que o que foi feito, eu acho que a gente vem numa toada, né, de mudanças e de aprendizados, todos nós, desses viés enviesados da visão, da importância que tem ou não de reforçar estereótipo, não é uma coisa que a gente tem a noção do quanto isso é... Eu acho que exatamente, marcas grandes, né, marcas que são grandes anunciantes, ainda mais têm essa responsabilidade social. Eu acho que faz parte, né, olha o tanto de investimento, né, que existe na comunicação dessas marcas. Se a gente é capaz de colaborar com visões positivas, visões não estereotipadas, né, visões propositivas de mundo, isso tem uma repercussão que é importante. Sem dúvida. E vocês têm tempo lindos sobre isso. Eu acho que tem bastante coisa do ano passado, de 2019, tinham coisas maravilhosas.
Mas, bom, porque agora a gente está nesse momento pandemia das mães, O assunto mudou um pouco. todo mundo filmando dentro do coisa, mas eu imagino que existam planos para o segundo semestre, ou você acha que o segundo semestre só amanhã? Olha, Só no ano a que gente vem? tem. Acho que os planos macro continuam, né? A estratégia. Muita coisa que estava planejada para o ano pausou, foi substituído, né, por alguma outra iniciativa mais condizente com esse momento. Mas eu acho que é isso. A gente vai ter que agora, como profissionais de marketing, pensar na semana, em 2 semanas e um pouco do médio prazo. O longo prazo ainda não existe muito. Você acha que Mas existe pressão dos clientes em geral para, por exemplo, porque eu ouvi, a gente tem tido uma discussão dentro do clube, principalmente com produtoras, sobre uma pressão muito grande que eu entendo que venha das produtoras por uma questão de sobrevivência, muitas vezes, porque são pequenos negócios, não são exatamente empresas que têm um fluxo de caixa super, super grande, mas pela volta, né? Pela volta da adotar alguns protocolos de segurança, como já foram adotados na Islândia, como já, em alguns lugares que abriram com vários protocolos de segurança, para voltar a filmar. Você acha que existe uma pressão dos clientes pela necessidade de voltar a filmar do jeito como a gente fazia anteriormente? eu não saberia dizer assim pelo mercado como um todo. Acho que a gente soube se reinventar dentro das possibilidades de produção nesse período. Então, a gente não deixou de produzir, pelo contrário, acho que a gente produziu filmes que vão desde filmes gráficos, que trabalham com animação, como eu comentei, filmes captados com drone. Nosso filme de Dia das Mães, ele representou videochamadas de pessoas no Brasil todo, com diversas paisagens e tal, tudo feito dentro das possibilidades reais, com segurança, que é uma preocupação muito grande da gente nesse momento. E eu acho que, como outras marcas também, a gente viu, né, uma série de iniciativas com filmes lindos, de todos os formatos aí, com captações diferentes. E eu acho que faz parte do momento. Eu acho que a segurança com os colaboradores, né, com as produtoras, com todo o ecossistema, ela vem em primeiro lugar. Eu acho que a gente não pode ter nenhum tipo de pressão, né, para acelerar um processo, que é um processo que tem que acontecer com segurança. Do ponto de vista da nossa marca, a gente tem uma preocupação muito grande com a segurança. Eu acho que é papel nosso, como profissional de marketing, se reinventar, né? Pensar o que a gente precisa para esse momento, que ferramentas a gente tem na mão, como é que a gente mantém o diálogo com o cliente, como é que a gente se mantém coerente dentro do contexto atual. Essa tem que ser a principal preocupação nesse momento. Eu acho que as pessoas entendem também, né, que existe uma limitação. O comportamento Marcas. que é muito duro para a indústria como um todo, quando a gente pensa, né? Desde o técnico, do iluminador, do não sei, ninguém quer ser colocado em risco. Tem sempre uma discussão de quem é que paga se um profissional fica doente, por exemplo. Então tudo que a gente tem feito são escolhas de Sofia, né? O tempo está curto para todo mundo em todas as decisões. Não é fácil. Quem é grande tem uma situação mais confortável de decisão, eu acho, do que os pequenos. E a gente vem vendo isso muito na indústria que nos serve, né? No final das contas. Mas olha só. Eu acho que manter a comunicação viva, né? Manter a produção viva de alguma forma, é isso que a gente tem tentado e acho que é isso que é importante nesse momento, né? Seguir produzindo Isso. dentro das possibilidades. Bom, é isso, Marina, um monte de coisa. Você tem inovação, você tem experiência de marca, só do que você falou aí, de um monte de coisa que eu gostaria de ver, por exemplo, em comunicação, você cuida de um mundo gigantesco aí dentro e faz escolhas o tempo inteiro e o nível de... Se eu vivo grudada 24/7 no celular, eu imagino que você deve ser uma maluquice com 2 filhos pequenos
Então, assim, deve ser uma doidice. Como é que você faz, você que tem campanha para controlar a ansiedade, com a campanha para ficar longe, tem dicas de como se relacionar com a tecnologia, como é que você faz para controlar a ansiedade? Acho que é um exercício diário para todos nós. Confesso que trabalhar numa empresa de tecnologia com tanto acesso à conexão, e isso está na nossa forma de trabalhar de forma super natural, é um desafio. Então, é algo que a gente trabalha muito internamente. Eu brinco que a gente tem um app de meditação, não querendo fazer propaganda aqui, mas o Vivo Meditação é um app excelente. A gente estimula muito, até dentro da companhia, acho que é interessante falar. Tem uma sala de games, tem uma sala de meditação para que a gente possa meditar. Então, tem essa preocupação também. Pessoalmente, eu acho que é um exercício de cada um, realmente, da gente tentar se equilibrar. Desde que eu venho trabalhando com esse conceito do tem hora para tudo, eu tenho refletido muito mesmo. Acho que essa frase que eu comentei aqui de viver, cada conexão merece ser vivida por inteiro, acho que é uma verdade mesmo. Quando a gente se desdobra e quando a gente se divide nossa atenção entre assuntos e pessoas, a gente não está vivendo nada por inteiro, a gente está vivendo tudo pela metade. Então, acho que é um esforço que a gente tem que fazer. A pandemia e trabalhar em casa, eu tenho 2 filhos pequenos, que também estão tentando fazer aula por virtual, enfim, estão aqui do lado, enquanto eu estou aqui, estou tentando que não façam barulho, é sempre uma tensão, o marido trabalhando na outra sala e tal. É um exercício também, mas eu li esses dias que a gente tem que ser um pouco mais gentil, sabe? Com a gente, com as pessoas, ainda mais nesse momento. Acho que as crianças, elas estão super impactadas, né? Estão fora das escolas, estão fora de seus contatos sociais. A gente ainda está aqui com o trabalho. Mudou o formato, mas a dinâmica permanece, né? E tem muita gente afetada, né, nesse processo. A gente está vivendo no meio de uma crise, a gente não pode esquecer isso, com cargas muito fortes de pressão, de estresse, de preocupação em toda a sociedade. Então, acho que a gente exercer um pouco dessa gentileza nesse momento com a gente mesmo, saber que a gente vai falhar, como marca também, saber que a hora a gente vai falhar, mas vamos com a boa intenção, vamos tentar fazer o que faz sentido, o que nos parece coerente para o momento, para a gente, o que a gente gostaria que fizessem conosco também. E é isso, tentar ser gentil e aproveitar o que tem de bom também, né? Acho que a gente está redescobrindo muitas coisas, o valor do que é essencial, o valor do tempo. E eu acho que se a gente sair desse momento tendo algumas reflexões positivas sobre o que é essencial na nossa vida, sobre como a gente pode exercer esses papéis com mais profundidade, mais coerência, acho que a gente vai sair já com um produto bastante positivo. A gente tinha aí uma expectativa, né, de uma mudança muito grande, principalmente nas experiências, em tudo que a gente ia poder oferecer em termos de tecnologia com a chegada do 5G. Uhum. E aí, de repente, isso tudo virou um troço. A gente não sabe nem quando que sai de casa, imagina quando que chega o 5G. Então, acho que virou Acho que eu virou. acho que o 5G que era uma visão tão tecnológica, né, assim, de, realmente, porque vai transformar, a gente fala tanto, né, que o 5G vai transformar a forma de trabalhar, a forma, enfim, a medicina, né, vai evoluir drasticamente tantos setores, mas a gente já está experimentando uma evolução muito drástica de comportamento nesse momento. A pulso, né? Como se diz no Nordeste, na marra. Exatamente. E me conta uma coisa, assim que isso acabar, ontem eu vi pela primeira vez, não sei se procede quando isso for ao ar, se a gente vai ter andado nisso ou não, sobre a possibilidade de uma vacina que já estava andando e já tinha sido testada em humanos e parecia promissora. O dia que esse pavor, né, esse medo que a gente está vivendo, uns mais, outros menos, porque tem os privilegiados que ainda conseguem, de algum modo, se defender um pouco mais, mas o dia que isso passar, o que você vai fazer? Já pensou? Ah, eu vou abraçar meus pais, meus amigos. Acho que é isso que é o essencial nesse momento, para mim.
Acho que a gente consegue suprir muitas necessidades, né? Mesmo estando isolado, mesmo com tantas restrições. A gente percebeu, né? Substitui o show pela live, substitui, né, um pouco do ao vivo pelo gravado e tal. As pessoas estão, a gente vê isso, consumindo de outras formas. Isso é muito interessante, né? Mas eu acho que o contato físico mesmo, a gente pode até, de certa forma, suprir, contornar de alguma forma, o que é muito bacana, a gente vê que é possível fazer nesse momento, né? Manter as pessoas conectadas mesmo distantes, mas o olho no olho, acho que nunca, não tem nada que vai, né? E o toque da pele, o olho no olho não vai superar nunca. Então, estou bem ansiosa para tudo isso passar e estar de volta aí, dando um grande abraço nos meus pais, nos meus amigos. Tá bom, Marina, vamos torcer, mais para frente a gente fala mais, vou querer saber aí como é que foi o resultado do seu lançamento hoje, do seu filme, que se passa dentro de um escritório, que tipo de aprendizado a gente vai ter qual vai ser a sensação, né, do consumidor. Acho que isso, depois eu te ligo para saber, porque eu estou super curiosa. Obrigada pelo convite mais uma vez, Jo. Foi um prazer estar aqui. Um beijo muito grande. Super obrigada, viu? Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Beijão. Estou apontando aqui para as pessoas que a gente voltou um pouquinho aqui, porque naquele pós-coisa surgiu um assunto super interessante, que é assim, o medo que eu acho que a indústria tem de falar assim, então tá, então eu posso fazer só filmes com celular e ok, que são muito mais baratos e tal, e mais rápidos. E a gente estava falando sobre a importância de fazer as grandes produções para grandes marcas, o que isso significa, o poder da criatividade, de você fazer uma coisa que é mais estudada, que é mais bacana, que é mais fora da caixa, que tem que ser melhor pensada. E a Marina estava contando dessa história que faz parte da história da Vivo fazer essas superproduções. A Vivo, ela acredita muito no conteúdo, né, na qualidade de conteúdo, em produções pensadas, no poder de uma boa história, de uma história bem, né, bem construída, desde o roteiro, bem dirigida, bem produzida. A gente sabe a diferença que isso faz para a marca. Acho que é um asset importantíssimo na construção, enfim, na estatura que a gente tem de marca. A gente está vivendo um momento que pede um outro contexto, né? Pede a gente criar de outras formas, produzir de outras formas, coerentes. É aceitável, era aquilo que a gente estava conversando, né? Agora é aceitável e tudo bem. Tudo bem, acho que a marca também tem que ser versátil para isso, e se manter isso. Ela tem que manter no pulso do momento, e a gente tem que ter essa versatilidade. Mas é isso, dá saudades das produções maiores, externas. Fazem uma super diferença para a marca, porque assim, é uma marca que quer mostrar a sua estatura também, né? Então tem que ter as coisas que são... Desde os filmes que a gente faz, por exemplo, esse último filme recente, o último que a gente fez com o Nadal, que é da marca global, a gente tem, né, construído até de uma forma bastante consistente. A cada ano a gente traz uma nova história com eles. São filmes muito festejados, assim, que são histórias bonitas, que trazem realmente bastante envolventes, e a gente investe numa produção quando ela faz sentido também, porque a gente sabe o poder de uma grande história, o impacto que ela pode trazer. Muito legal. Agora a gente vai mesmo, porque ela tem compromisso. Um beijão. Um beijo. Tchau. Beijão, querida. Tchau, tchau. Boa reunião. Obrigada. Depois a gente se fala. Um beijo. Tá bom, beijão.